gente, mais um vídeo do nosso projeto de MySQL. Hoje a gente vai estar falando sobre inserção de dados e atualização, ok? Vamos lá. O comando básico para inserção de dados, né, é o insert. Ele é utilizado para adicionar novos registros a uma tabela existente. A gente vai criar alguns exemplos, né, com o insert, mas a sintaxe dele é a seguinte: a gente digita insert into a tabela que a gente quer adicionar esses dados e os valores, ok? Quando a gente especificar esses valores, a gente tem que dizer em qual coluna a gente vai estar adicionando. Mas às vezes não é necessário, às vezes você está adicionando valores, né, respectivamente, né, com as colunas. Por exemplo, o seu primeiro dado vai para a primeira coluna, o seu segundo dado para a segunda, e aí a gente não precisa especificar, ele já subentende isso, ok? Mas vamos ver com exemplos, né? Antes de rodar algum código aqui no Workbench, eu vou rodar esse use for code para garantir que a gente vai estar utilizando esse banco aqui, ok? Agora sobre o insert into, tá? Aqui a gente tem aquele exemplo que eu falei com vocês, em que a gente está especificando as colunas que eu vou estar adicionando os valores, ok? Eu vou abrir essa coluna, essa tabela de apadrinhamento, só para a gente ver como ela funciona. Ela tem 4 colunas, né? Aqui eu especifiquei todas elas, e aí todos os valores que eu colocar aqui, eles são, né, vão entrar nessas respectivas colunas, né? O primeiro dado vai para a coluna 1, o segundo para a coluna 2 e assim em diante. Então, insert into, aqui é a tabela que a gente vai estar trabalhando, as colunas, e a gente vai values e os valores que a gente vai adicionar, ok? Então, eu vou rodar isso aqui. Pronto, a gente adicionou esses valores, né, esses registros dentro da nossa tabela de apadrinhamento. Vou mostrar para vocês aqui ela sem esse dado, porque ainda não foi atualizada, ok? Tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Vou fechar, dar um refresh aqui e mostrar de novo. Então, pronto. Agora já apareceu o Gabriel que a gente adicionou, né, com esse insert into. Agora eu vou mostrar para vocês, né, como que faz isso sem especificar essas colunas aqui, porque elas são todas as colunas que tem na nossa tabela. Então não é necessário a gente especificar isso aqui. Eu vou copiar isso aqui e colar embaixo, ok? Aqui, vou deixar aqui. Eu vou tirar essa parte aqui de colunas e vou mudar os valores, até porque não dá para adicionar os mesmos valores, porque tem uma questão de chaves na tabela, enfim. Então, vou mudar o nome, aqui vai se chamar Eduardo. Vou mudar a diretoria do Eduardo, vai ser projetos. Isso é sobre apadrinhamento, né? Mudar o padrinho e mudar a diretoria do padrinho. Então, o padrinho dele vai ser a Ana e a diretoria do padrinho vai ser pessoas, ok? Então, a gente roda esse aqui, Ctrl Enter, a gente adicionou esses dados na tabela de apadrinhamento. Vocês podem ver que os dois códigos funcionam perfeitamente, tá? A diferença é que aqui eu estou especificando as colunas e aqui não. Mas vejam que não é necessário, porque essas colunas que a gente especificou aqui, elas já estão na ordem que elas aparecem aqui. Então, quando eu não especifico colunas, ele vai adicionar em ordem respectiva de acordo com os dados que você vai estar inserindo, ok? Vou dar um refresh de novo aqui e mostrar novamente a nossa coluna. Pronto, eu adicionei o Eduardo, diretoria do mesmo projetos, Ana e pessoas, né, os dados respectivamente que eu adicionei, ok? Então, vamos voltar para o slide. Bom, a gente tem o insert into select, né?
ele serve para a gente copiar dados de uma tabela e inserir numa outra. Então, vamos ver um exemplo, né? A gente vai falar sobre a sintaxe. A sintaxe basicamente é insert into a tabela 2, né? Em que aqui você vai adicionar. E aí você vai adicionar nessa tabela 2 os dados que satisfaçam uma certa condição. Então, além do insert into, a gente usa um select e um where para filtrar os dados da tabela 1 que a gente quer adicionar na tabela 2. Assim tá meio confuso, mas vamos ver no exemplo que acho que é mais fácil da gente entender. Então, suponhamos que vocês desejam adicionar todos os membros que estão alocados, né, num projeto que tenha ID 1, né, a um novo projeto que tenha ID 8, ok? Então, primeiro, você tem que garantir que o novo projeto que você vai estar adicionando, ele exista na tabela projetos, ok? Então, você tem que ter alguma coisa igual, né, nas duas tabelas. Aqui no caso, eu vou adicionar na minha tabela projetos um novo projeto, ok? Um projeto novo, aqui um novo projeto, né? A quantidade de membros, né? 3, né? O PO Maria e quantidade, né? Tempo estimado, o mês 5. Tá vendo que eu não tô adicionando aqui a coluna ID de projeto, mas a gente vai entender. Então, vamos rodar isso aqui, Ctrl Enter, pronto, eu adicionei esse meu novo projeto aqui. Então, eu vou só mostrar de novo aqui para entrar esse dado que eu adicionei. Aparece aqui um novo projeto com ID 8, que esse é o 8º dado que eu estou adicionando. Então, vou voltar aqui. Bom, agora, né, que a gente já adicionou esse novo projeto na minha tabela de projetos, com esse insert into que a gente falou antes, a gente vai utilizar de fato o insert into select que eu estava explicando para vocês. Meio confuso isso aqui, mas a gente vai falar direitinho sobre esse código aqui. A gente está utilizando esse insert into e a tabela membros especificando as suas colunas. Isso aqui indica que a gente está inserindo dados na tabela membros, ok? Então, a gente usa depois o select. Esse aqui são as colunas que eu quero, né? E isso aqui serve para a gente selecionar os dados da tabela membros que tenham, né, ID igual a 1 e a gente vai atualizá-lo para um ID 8, ok? Porque a gente vai meio que mudar esse projeto, ok? Esse from membros significa que é a fonte dos dados em que a gente vai estar copiando, então a gente vai estar inserindo em membros, né? E esse aqui é o filtro dos membros que pertencem a esse ID do projeto 1, ok? Então, vamos rodar o código. Bom, ele retorna essa tabela aqui. Então, os membros que anteriormente tinham ID, né, de projeto igual a 1, eles foram adicionados novamente agora com ID de projeto 8, né? Na prática, seria como se esse projeto tivesse terminado e agora a gente está adicionando esses membros num outro projeto que agora tem um outro ID, significa que é um outro projeto, ok? Bom, para excluir uma tabela em um banco de dados SQL, a gente utiliza o drop table, que é esse comandinho aqui. Esse comando ele remove a tabela e todos os seus dados permanentemente do banco de dados. É uma operação reversível, então ela tem que ser feita com cuidado, ok? Vamos ver um exemplo no nosso drop table. Vou voltar aqui para o nosso código. Bom, esse comando aqui com o drop table é para a gente excluir a nossa tabela de apadrinhamento, ok?
A gente usa o drop table if exist, mas às vezes ele não é necessário, ok? Eu vou rodar com, mas enfim, só a gente vai excluir essa tabela, Ctrl Enter, pronto, ela sumiu daqui, ok? A gente nunca mais vai ter essa tabela apadrinhamento, tá bom? É bem simples esse comando de deletar uma tabela. Bom, a gente tem comandos, né, essenciais para ajustar a estrutura das nossas tabelas quando a gente estiver trabalhando com bancos de dados relacionais, né? Eu botei aqui, né, 3 comandos principais. A gente tem um que adiciona uma coluna, o outro que remove e um que modifica o tipo de uma coluna, ou seja, o tipo de dado que essa coluna vai estar recebendo. Bom, a sintaxe é muito parecida, né? Todos eles começam com alter table. A gente depois especifica a tabela que a gente quer fazer, né, essa alteração. Aí o comando para adicionar é o add column, para remover drop column e modificar modify column, tá? Sobre a tabela, quando você vai estar adicionando uma coluna, obviamente você tem que falar o nome da coluna e o tipo de dado que ela vai receber. Para remover uma coluna não é necessário, você pode só dar o nome da coluna que você quer, né, excluir. E para modificar, obviamente tem que dar a coluna que você quer fazer essa alteração e o novo tipo de dado, ok? É bem intuitiva essa parte. Vamos ver uns exemplos de cada um desses comandos, ok? A gente já falou sobre o drop table, agora a gente tem o alter table, ok? Esse aqui é o de adicionar coluna. Eu vou só mudar aqui o nome, add column. Digitei errado. Pronto. Bom, esse primeiro exemplo aqui de adicionar uma coluna, a gente vai alterar a nossa tabela de membros e adicionar uma coluna e-mail, ok? Esse aqui vai ser o nome da nossa coluna e ela vai estar recebendo dados varchar limitado a 50 caracteres, ok? Então é bem simples esse comando, vamos dar Ctrl Enter. Pronto, já recebemos a nossa mensagem de sucesso. Ele adicionou na tabela membros essa coluna aqui. Se a gente der um refresh e abrir essa coluna membros, aparece aqui em colunas, aqui embaixo, tá vendo? E-mail com o tipo de dado varchar. Bom, sobre a adição de colunas é só isso. Agora vamos para o drop column, que é para excluir, né, uma coluna. Como a gente adicionou uma coluna que a gente não vai utilizar, a gente pode já excluí-la utilizando o drop column. Como eu falei, a sintaxe é muito parecida, só muda que aqui você não precisa especificar o tipo de dado dessa coluna, porque ela já é uma coluna existente. Então a gente pode só colocar o nome dela e rodar, Ctrl Enter, ele excluiu. Então se a gente dá um refreshzinho aqui, sumiu a nossa coluna de e-mail, ok? Bom, a gente tem o modify column, que é para mudar o tipo de dado de uma coluna, ok? Aqui a gente está trabalhando com a tabela membros, né, que é o mesmo que a gente estava utilizando acima. O comando muda, que agora em vez de ser drop ou add column, é o modify column, e a gente vai estar mudando a nossa coluna de idade, né, com o tipo de dado anterior para inteiro. Vamos ver aqui embaixo, ó, tá vendo que o que estava antes é small int, a gente vai botar agora um dado inteiro. Então vamos dar Ctrl Enter, rodou, mensagem de sucesso. Agora é só a gente dar um refresh que vai mudar o tipo de dado, tá vendo? Agora idade tá recebendo tipos de dados inteiros. Bom, sobre o update, ele realiza alterações, né, nos dados que estão armazenados, né? Então a gente, por exemplo, adicionou um dado errado e você quer atualizá-lo, a gente utiliza o update, ok? Para atualizar os dados, a gente utiliza o where, que a gente falou no vídeo anterior, né? Para a gente mudar dados somente
se eles satisfazerem uma certa condição, ok? Vamos ver lá exemplos no nosso workbank. Aqui, update, a gente tem 2 exemplos, ok? Esse primeiro exemplo, né? Suponhamos que a gente queira atualizar a idade de um membro que tenha, sei lá, mudar a idade da Ana, ok? Na nossa tabela membros. Então a gente utiliza o seguinte comando, né? Update membros, a gente utiliza o set, que é pra gente inserir. Então eu quero, é o comando no caso, né, que especifica o que a gente quer alterar na nossa tabela membros. Eu quero mudar o dado que está na nossa coluna idade, eu quero passá-lo para 20, ok? Em quais colunas, né? Na verdade, quais registros? Onde a minha coluna de membros for igual a Ana, ou seja, eu quero mudar a idade da Ana, ok? Então vamos ver aqui como que tá antes da gente rodar o código, tá? A Ana, tá vendo a idade dela? 19, ok? Então a gente vai atualizar a idade dela para 20. Vamos rodar o código. Foi. Eu vou só fechar aqui e abrir de novo. Cadê? Membros. Pronto, agora a idade da Ana foi atualizada. Agora aparece um 20 em vez de 19. Foi? Bom, nesse segundo exemplo, por exemplo, a gente só atualizou a idade da Ana porque só tem uma pessoa que se chama Ana, ok? Nesse segundo exemplo, a gente vai mudar mais de um dado, ok? Porque essa condição, ela se refere a mais, né, de um registro. Bom, o código é parecido com o acima, só muda, né, o que eu vou estar atualizando e a minha condição. Basicamente, eu quero atualizar o ID do projeto para 6, onde a minha diretoria seja igual a marketing, ou seja, todos os membros que pertençam à diretoria de marketing vão ter o seu ID do projeto alterado para 6. Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente tem, né, 3 membros, né, na verdade 2 membros de marketing, né, 3, em que a gente tem o ID do projeto 5, o outro tem 1 e o outro tem 8, ok? Então a gente vai mudar todos esses dados em que o ID do projeto deles seja 6. Então, Ctrl Enter, alterou. Vou só dar um refresh aqui. Vou fechar e abrir de novo. Pronto, agora todos os membros de marketing tiveram o seu ID de projeto atualizado, ok? Bom, agora falando sobre o delete, né? A gente utiliza o delete para fazer exclusão de dados de uma ou mais tabelas, ok? Então não é igual o drop column, que é para deletar, né, excluir uma coluna, né, ou o drop table, que a gente utiliza para excluir uma tabela. O delete a gente faz exclusão de todos os dados que estão ou numa tabela ou enfim. A sintaxe deles é assim, né, delete from, a tabela que você quer deletar, e aí a gente só deleta dados em que satisfaçam uma certa condição, tá? Alguns SGBDs vêm com um safe mode, em que a gente não consegue deletar dados sem utilizar o where. Ele não é necessário, né, na maioria das vezes, mas eu botei aqui porque como vem essa condição de safe mode no padrão, né, talvez vocês não consigam rodar esse código sem o where. Na verdade, ele serve também para você acabar não excluindo todos os dados da tabela, excluir só alguns. Então a gente utiliza o where para não dar nenhum problema. Digamos que você vai estar lá no seu emprego e você vai excluir todos os dados do seu banco de dados. Não. Então a gente utiliza o where para não ter esse problema, ok? Vamos ver os nossos exemplos, né, aqui no workbank. Bom, nós temos 3 exemplos, né? Esse primeiro aqui é para a gente excluir, né, um membro da tabela membros
que satisfaça essa condição aqui. No caso, eu quero excluir a Ana da minha tabela membros. Gente, eu não falei no último vídeo, né, mas eu tive que tirar o Safe Mode do MySQL que tava, né, aqui como padrão nas configurações do meu Workbench. Então é só vocês rodarem esse código aqui, né, editarem set SQL Safe Update igual a 0 e rodar. Eu tirei aquele primeiro exemplo que eu tinha colocado, né, no vídeo anterior, porque tava dando um problema com chaves, e aí eu não consegui resolver, então eu resolvi tirar e mostrar pra vocês de uma outra forma. Bom, nesse exemplo aqui, né, eu tô tentando deletar todos os membros, né, da minha tabela membros em que a diretoria seja igual a marketing, ou seja, eu tô tentando deletar todos os membros de marketing. Bom, essa aqui é a nossa tabela de membros, tá vendo que a gente está em membros de marketing? Vamos dar Ctrl Enter aqui, eu acabei já fazendo, então eu vou só atualizar, né? Vamos fechar e abrir de novo nossa tabela de membros. E eu cliquei errado, desculpa, gente. Bom, aparece aqui a nossa tabela, né? Nossa consulta, agora sem os membros de marketing, porque eu deletei, ok? Bom, nesse último exemplo de delete, a gente vai excluir todas as linhas da nossa tabela, mas a gente vai deixar a tabela intacta, ok? Então, sem a cláusula where, todas as linhas da tabela serão excluídas, mas a tabela vai estar intacta, ok? Então, vamos rodar, Ctrl Enter. Bom, deu um problema aqui também, né, de chaves, né? Eu vou tentar fazer isso com outra, por exemplo, produtos, com a nossa outra tabela, vamos ver se vai. Bom, funcionou, porque essa tabela aqui não tem problema com chaves, né, a produtos no caso. Então ele rodou, ela foi deletada. Então se a gente clicar aqui para mostrar as linhas dela, né, os registros, não aparece mais nenhum. Bom, é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.